Olá, eu sou Emerson Volaniuk, eu sou médico responsável pelo setor de nutrologia dentro do MedEstudo. Então o tema no qual a gente está trabalhando ultimamente aqui com vocês é edema. E o que a nutrologia tem a ver com edema? Edema é uma alteração da distribuição dos líquidos entre os compartimentos ou o excesso de líquido no corpo. Bom, dentro da nutrologia, eu quero chamar a atenção para que a gente pense, que a gente analise o estado nutricional do paciente, porque desnutrição, principalmente desnutrição proteica, é um sinal, é uma condição clínica que predispõe a edema, principalmente o edema periférico, né? Então, classicamente, nós temos dois tipos de desnutrição. Nós temos a desnutrição proteico-calórica, que a gente chama de marasmo, né? E a desnutrição principalmente proteica, que é o que a gente chama de kwashiorkor. Essas condições hoje em dia são muito raras, principalmente aqui no Brasil e na nossa região sul, aqui principalmente, menos ainda, né? Então é uma endemia, né, desnutrição nas regiões mais pobres do mapa, e aqui, hoje em dia, em consultório, isso é muito raro e nós vemos quadros de desnutrição principalmente em alguns doentes, mais no hospital, né, com quadro de edema. O principal paciente desnutrido que tem edema é o paciente cirrótico, né, o paciente hepatopata. Então, o paciente hepatopata ele tem uma produção diminuída da albumina e a diminuição da albuminemia leva a uma diminuição da força coloidosmótica e perda do líquido pro interstício, né? Então a gente vai observar que o paciente tem esse edema e ele precisa ter o seu aporte proteico melhorado para que esse edema melhore, tá? Outra situação que nós vemos desnutrição, já muito raramente com edema, em geral não tem edema, são doenças consuntivas, né? Como o diabetes mellitus, o câncer, a tuberculose, o DPOC, porque são doenças inflamatórias crônicas. A inflamação crônica é capaz de levar à desnutrição também, tá? Então, em relação ao paciente desnutrido com edema, então nós vamos pensar lá em desnutrição proteica. O extremo da desnutrição proteica é o kwashiorkor, né? E na nossa rotina do dia a dia, o mais comum é o paciente hepatopata. Então, como que a gente avalia se o paciente está desnutrido ou não está desnutrido? Então, nós temos que avaliar o índice de massa corporal desse paciente. No paciente cirrótico, que está com excesso de líquido, ele pode estar dentro da faixa de normalidade, tá? Então, nós temos que avaliar pregas cutâneas para avaliar o percentual de gordura ou uma bioimpedância, tá? No paciente que está com edema, a gente deve priorizar por fazer os dois métodos, né, para que a gente faça uma avaliação mais acurada desse paciente. Outra questão que a gente deve avaliar é o grau de sarcopenia, a força do aperto de mão, que é o que a gente chama de hand grip. O hand grip é feito com um aparelhinho à beira do leito e é muito simples de ser feito. Outra avaliação que deve ser feita no paciente, a avaliação laboratorial, principalmente da albumina, como a gente falou. A gente pode ter linfopenia secundária à desnutrição também nesses pacientes. Alterações de eletrólitos, a gente tem que observar, né? Alterações do sódio, do potássio, que também podem estar baixo, do fosfato também. Vitaminas hidrossolúveis, principalmente a tiamina, a vitamina B1, então deve ser reposta também quando for o caso. Deficiência de zinco, principalmente no paciente hepatopata, né? Porque o zinco ele participa de reações metabólicas da amônia, então a falta do zinco leva ao acúmulo de amônia. Então a gente deve repor nesses pacientes que têm encefalopatia hepática, principalmente, o zinco. Então, manter ele sempre num nível superior ali do valor de referência, em torno de pelo menos 110, 120, ele pode ser feito aí 100 a 150 miligramas de zinco por dia. Outra coisa que a gente deve avaliar no paciente é como que a gente vai combater essa desnutrição, né? O paciente tolera a quantidade energética total por via oral ou a gente tem que fazer uma suplementação enteral?
ou o paciente já não tem deglutição, tem uma perda da capacidade de deglutir, está com rebaixamento do nível de consciência, é um paciente mais grave, ou esse paciente daí já mais candidato a gente fazer uma terapia enteral mesmo, né, exclusiva. Ou o paciente não tem integridade do trato gastrointestinal, pós-cirúrgico, né, está desnutrido e precisa de aporte calórico, então a gente deve, nesses casos, considerar a nutrição parenteral. Bom, o mais comum é a terapia de nutrição oral ou terapia de nutrição enteral. Então, nesses pacientes, é importante a gente calcular a quantidade de proteína por dia. Eles devem receber pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo por dia, tá? E de 35 a 40 calorias por dia também. Nos primeiros 3 a 5 dias, a gente não precisa dar toda a oferta calórica para esse paciente, até porque a gente tem a síndrome da realimentação, né, que você pode ter complicações em relação a eletrólitos, né, e fosfato, principalmente nesses pacientes. Então, a gente vai começar com 50% do gasto energético diário no primeiro dia, tá? 75 no segundo dia, 75 no terceiro, 100 no quarto dia. Então a gente vai avaliando como é que o paciente tolera, não está fazendo vômito, como é que estão os eletrólitos desse paciente, né? Porque a gente fazer essa reposição de proteína e de albumina vai melhorar a força coloidosmótica desse paciente, tá? Outra coisa que é importante a gente avaliar é a perfusão, é a questão hemodinâmica do paciente. Então, o paciente precisa ter estabilidade hemodinâmica para que a gente inicie dieta, né? Porque lembrar que se o paciente está com instabilidade hemodinâmica, ele vai estar com a perfusão orgânica alterada, né? Isso predispõe à estase gástrica, né? E predispõe isso a infecções, né, do trato gastrointestinal, bacteremia, vômito, broncoaspiração, enfim, sangramento gastrointestinal, né? Então não se deve. Então avaliar o lactato do paciente, avaliar o tempo de enchimento capilar, para que a gente faça ruído hidroaéreo, né, está presente, para que a gente inicie aí a terapia de nutrição oral parenteral no paciente. Então assim, a nutrição precisa ser feita, né, para você conseguir melhorar o edema, melhorar a força coloidosmótica, mas ela não é uma prioridade. Então você precisa primeiro estabilizar a parte ventilatória, a hemodinâmica, para depois a gente fazer a correção da proteína. Quais são as estratégias nutricionais orais que a gente pode fazer para o paciente para melhorar a nutrição dele, principalmente a nutrição proteica? Leites, derivados lácteos são importantes. Tá? Alimentos calóricos e pequenos como oleaginosas, amendoins são bem importantes. Suplementos como whey protein e hipercalóricos são importantes. Existem fórmulas prontas também de diversas marcas que podem ser indicadas pelo nutrólogo ou pelo nutricionista. Suco de frutas também é interessante, né? Suplementação de BCAA, né, leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos de cadeia ramificada no paciente hepatopata, também tem benefícios, né, principalmente no paciente que é sarcopênico, né, leucina, como eu falei, né, do BCAA. Outras suplementações que podem ser interessantes, além do zinco, né, que eu já falei, é a creatina, né, em doses pequenas para esses pacientes, 3 gramas dia, né. Pode ser interessante aí no combate à sarcopenia, né? Sempre cuidando para que você não faça hipervolemia, né? E é um paciente mais ambulatorial, né? Um paciente internado, isso a gente já também não faz. E é isso, pessoal, né? Então, sempre buscar aí 1,5 a 2,4 grama quilo de proteína por dia, 35 a 40 gramas quilocalorias por quilo por dia da dieta, iniciar com 50% do valor energético por dia e progredindo. O valor energético pode ser obtido por uma fórmula chamada Harris-Benedict. Você vai ter lá esse valor, digamos lá 1.300 calorias para o paciente, e você adiciona 30%, né? No caso desse paciente, 390. Então você vai ter aí 1.690, 1.700 calorias no primeiro dia
você vai fazer metade desse valor e vai progredindo conforme a tolerância do paciente, tá? Avaliar a albumina do paciente, então hipoalbuminemia, né, abaixo de 2,4 de albumina a gente já fica bastante preocupado, né, então deve ser corrigido, tá? E observar variações das vitaminas e do zinco também, dos outros eletrólitos, como sódio, potássio, fosfato, magnésio. E é isso, pessoal, tá? Dúvidas que vocês tenham, mandem para nós, a gente tem o maior prazer em ajudar vocês a estudarem os temas, né? E tirar aí possíveis dúvidas que surjam, tá bom? Um abraço.